Olá, boa tarde, eu sou Marcela Raal. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro de 2016. Luto no futebol. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, sofreu um acidente na madrugada de hoje. Segundo autoridades colombianas, há mais de 70 mortos e 6 sobreviventes. Olá, boa tarde. Eu sou Maria Clara Leite. Entre as vítimas, além da delegação da Chapecoense, estavam jornalistas brasileiros. O time disputaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Após a tragédia, a presidente Michel Temer decreta 3 dias de luto no país. Força Aérea Brasileira oferece 4 aviões para o transporte de familiares e corpos das vítimas. Segundo a Cruz Vermelha, 60 corpos já foram resgatados. Atlético Nacional pede que título da Copa Sul-Americana seja dado à Chapecoense. Todas as informações a partir de agora no Link Record News. O Brasil acordou hoje com a notícia da queda do avião que levava o time da Chapecoense para a Colômbia. O acidente aconteceu em uma região montanhosa, perto de Medellín, onde a equipe disputaria a final da Copa Sul-Americana. Mais de 70 pessoas morreram e 6 foram resgatadas com vida. Os 6 sobreviventes foram levados para o hospital. 3 deles são jogadores: o lateral Alan Ruschel, o zagueiro Neto e o goleiro Jackson Foman. Também sobreviveram 2 tripulantes e um jornalista brasileiro, Rafael Hensel. Autoridades informaram que o avião chegou a declarar emergência e teve falhas elétricas. Bombeiros trabalham para recuperar os corpos na região, que é cheia de árvores e montanhas de difícil acesso. A Chapecoense disputaria amanhã a final da Copa Sul-Americana contra o colombiano Atlético Nacional. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou que a aeronáutica vai disponibilizar 4 aeronaves para o transporte de familiares das vítimas desse acidente aéreo com o time da Chapecoense e para translado dos corpos. A Força Aérea Brasileira também vai levar autoridades catarinenses para a Colômbia. A notícia destaque nas capas da imprensa internacional. Aí, algumas imagens, então, do acidente, os destroços desse avião, o símbolo da Chapecoense, o momento, então, do resgate, ambulâncias chegando no local onde aconteceu esse acidente, que foi por volta das 10h15 da noite, no horário local, horário da Colômbia, cerca de 1h15 da madrugada, já de terça-feira, aqui no horário de Brasília. Como foi dito, o local é de difícil acesso, as autoridades colombianas disponibilizaram aeronaves para ajudar no resgate, porém, essas aeronaves não conseguiram chegar até o local, já que chovia muito na hora desse acidente, na hora da queda. Portanto, essas ambulâncias, essas equipes de resgate tiveram de chegar por terra até o local do acidente. Inicialmente, falava-se em 81 ocupantes desse avião, mas 4 pessoas não embarcaram. Portanto, o que nós temos até esse momento é de que 70 pessoas morreram entre a delegação da Chapecoense e também tripulantes e de 6 sobreviventes entre jogadores, jornalista também e 2 tripulantes desse avião. Agora sim, você acompanha os destaques nas capas da imprensa internacional sobre esse acidente com a Chapecoense. No argentino Clarín, toda a página principal foi tomada pela foto do avião destruído. O colombiano El Tempo destaca que a aeronave transportava o rival do Nacional. Na rede americana CNN, o apresentador dá a notícia. Na capa do espanhol El País, a foto de um sobrevivente recebendo os primeiros socorros. E uma das manchetes destaca que o time viajava para a primeira final no continente. O esportivo francês L'Équipe escreveu: drama aéreo na Colômbia. E o britânico The Guardian destacou o resgate dos sobreviventes. E outros acidentes de avião já marcaram o mundo do esporte. Vamos dar uma olhada. 2 helicópteros com atletas franceses se chocaram há 1 ano e meio na Argentina. Todas as 10 pessoas a bordo morreram. Entre elas, a nadadora medalhista olímpica Camille Muffat.
o boxeador, também campeão olímpico, Alexis Vastin, e a navegadora Flores Artaud. Em 2011, um time russo de hóquei no gelo, o Lokomotiv, morreu quando o avião em que a equipe estava pegou fogo logo depois de decolar perto de Moscou e caiu num rio. Há 20 anos, o Corinthians passou por um susto. O avião com a delegação tombou na pista do aeroporto de Quito, no Equador. Em 1993, 18 jogadores da seleção de futebol da Zâmbia, na África, e a equipe técnica morreram na queda de uma aeronave da Força Aérea do país. Eles jogariam as eliminatórias da Copa de 94. Em 49, 18 jogadores do time de futebol italiano do Torino morreram num avião que bateu numa montanha perto de Turim. Eles voltavam de um amistoso em Portugal. E a meteorologista Nadiara Pereira está aqui em nossos estúdios para falar sobre as condições do tempo na hora do acidente. Olá, Nadiara, boa tarde para você. Boa tarde. Se fala já em pane elétrica, o piloto reportou pane elétrica no momento então em que aconteceu esse acidente, mas a gente viu aí durante todo o dia que as condições climáticas eram terríveis na hora, né? Isso mesmo, as condições locais não eram boas, né? Havia muita instabilidade, mas isso possivelmente não trouxe problemas, não alterou as condições de voo, porque é muito normal nesta época do ano a ocorrência de bastante instabilidade por causa da combinação de alta umidade e calor na região. Então, a gente teve tempestades piores do que a desta noite durante o final de semana e isso não afetou a aviação. E também, quando eles fazem a rota de voo, eles já sabem, né, as tempestades que virão pela frente. Então, eles podem ter enfrentado, sim, fortes tempestades no caminho, na rota. Algumas imagens que a gente tem de satélite mostram que havia nuvens bastante carregadas. A gente pode observar aqui, nessa imagem mesmo, um corredor de instabilidade que cruza, né, a Colômbia e vem aqui pela costa oeste da América do Sul. Então, havia esse corredor de umidade, mas possivelmente, então, o avião enfrentou essas instabilidades no caminho, mas no local mesmo da queda, relatos locais, a meteorologia local informa que havia apenas chuva leve. Então, provavelmente, o avião enfrentou instabilidades e até turbulência antes da queda, mas no momento, por enquanto, as informações dizem que não havia ventos fortes e que possam ter trazido algum dano. No local, como havia chuva fraca e bastante nebulosidade, a visibilidade podia ser afetada. Então, como houve... Também por ser uma região montanhosa ou não? Isso, porque como é uma região montanhosa e ele caiu entre montanhas, numa região de vale, então aumenta a ocorrência de nebulosidade. Isso pode ter afetado a visibilidade, mas não ter causado o acidente, né? Então, provavelmente na hora que o piloto tentou fazer o pouso forçado, a visibilidade estava baixa, então também a chuva atrapalhou as buscas, mas acabou atrapalhando as condições, mas não afetando... A própria aeronáutica do país, né, descartou essa possibilidade de que o mau tempo pudesse ter provocado o acidente. De fato, o que eles trabalham mesmo é com a história, com a hipótese da pane elétrica. Mas o fato é que o piloto percebeu que teve uma pane elétrica, ele tentou fazer o pouso forçado, é uma região complicada, montanhosa, e que por conta disso o avião pode ter, talvez se ele estivesse num espaço mais plano, com boas condições climáticas, ele conseguiria fazer esse pouso forçado e talvez teriam até mais sobreviventes. O fato é que pode ter atrapalhado e causado, quem sabe, esse acidente de uma forma mais grave, digamos assim, né? Pode ter atrapalhado na visibilidade do piloto e também, como você falou, por ser uma região bastante montanhosa, então é difícil, né, fazer um pouso forçado e também numa região que é montanhosa tem mais ventos ascendentes e descendentes e isso provoca maior formação de nebulosidade de umidade sobre a região. E agora eles estão fazendo o trabalho de resgate dos corpos. Até a última informação de que a gente teve é de que 40 corpos, cerca disso, já tinham retirados do local. O tempo lá hoje, como é que está? Pode atrapalhar nesse trabalho de busca? Disse, inclusive, que é muito difícil chegar até a região, principalmente com os helicópteros que foram disponibilizados pelo governo e que só é possível chegar por terra, justamente por conta da visibilidade, né? A umidade
umidade encontra-se ainda bastante elevada e justamente agora, entre o final da tarde e a noite, aumenta o risco para tempestades no local, justamente por causa do calor e que combinado com essa umidade acaba formando as nuvens mais carregadas. Então, no final do dia, aumenta a chance para chuva forte e isso pode sim trazer transtornos aí para as buscas e para o detalhamento de como está a situação da aeronave. Então, a gente continua com essa condição de corredor de umidade que cruza o Brasil e toda a costa oeste aqui da América do Sul. Então, é uma condição comum para essa época do ano. Então, os pilotos, a aviação está acostumada a enfrentar esse tipo de tempestades. Inclusive, teve uma, até que você estava citando fora do ar, teve uma tempestade bastante forte recentemente que não teve problema nenhum na aviação. Isso mesmo. Os meteorologistas estão analisando tempestades dos dias anteriores. No domingo, houve uma tempestade bastante intensa sobre a região e trouxe aí ventos fortes, chuva intensa e não trouxe danos, Porque, como eu falei, antes de decolar, eles fazem uma rota de voo e veem as condições para poder até desviar dessas tempestades. Então, provavelmente, o piloto tinha as informações das condições locais e verificou que não era nada que pudesse atrapalhar, porque senão eles conseguem fazer uma rota também desviando pelo oeste essas tempestades. Esse mapa é o quê? Esse mapa aqui é do momento da queda, então às 3h15 UTC, que seria 1h15 aqui do Brasil, E a gente acompanha que em toda essa metade leste aqui da Colômbia, as instabilidades estavam mais intensas. Então, justamente região que o avião deve ter passado e pode ter sofrido turbulência no decorrer do voo. Mas mais aqui, próxima à região de Medellín, havia bastante nebulosidade, mas a condição já era menos instável do que nas regiões mais ao sul e leste da Colômbia. Tá certo, Nadiara. Obrigada pelas suas informações, viu? Infelizmente, bom trabalho para você, infelizmente. Nesse momento complicado. Lamentamos muito. E tomara que o tempo melhore para que pelo menos as buscas, dos corpos, que a família consiga a investigação, como exatamente, um todo, consiga ser concluída. Obrigada, viu? Até uma próxima. Bom, e Michel Temer lamentou o acidente com a equipe da Chapecoense durante a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública. Ele decretou 3 dias de luto no país. Quero, antes de saudar as autoridades e cumprimentar a todos, eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam esta equipe de futebol lá de Chapecó. Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato tristíssimo. E a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se lutaram nesse momento. A aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Evidentemente, é preciso também desembaraçar os corpos, no que entrou em ação o Itamaraty. Então, ao fazê-lo, eu quero muito tristemente, lamentar mais uma vez, incorporando-me, portanto, naquele minuto de silêncio que inauguralmente foi realizado nesta reunião. Bem, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil informa que a Embaixada do Brasil em Bogotá está deslocando funcionários a Medellín, chefiados pelo embaixador Júlio Betelli. O embaixador afirma que toda a embaixada brasileira está empenhada em prestar apoio às vítimas e a seus familiares, além de ajudar no apoio ao traslado dos corpos ao Brasil. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações sobre a tragédia envolvendo, então, o avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia. Até já. Às 13h28 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, o Link Record News já está de volta. De volta com informações sobre o funeral do ex-líder cubano Fidel Castro. E para isso, nós vamos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, como estão então os cubanos que vivem na Flórida depois da morte de Fidel Castro? Teve muita gente que comemorou, não é isso, Tina? Boa tarde.
Boa tarde para vocês. Pois é, o clima aqui se divide, mas eu estou falando ao vivo de Little Havana, bairro cubano aqui de Miami, onde acontecem manifestações desde a madrugada do último sábado. E como você disse, realmente, muita gente nesse momento aqui continua comemorando essa notícia. Nós vemos aqui atrás um café e tem uma cafeteria. Muita gente está se reunindo para tomar um cafezinho cubano e claro que o assunto é sempre o mesmo: a morte de Fidel Castro e também o futuro de Cuba. Castro foi anunciada, a comunidade cubana do sul da Flórida respondeu dessa forma. Aos gritos de Cuba livre e liberdade, liberdade, em meio à música e panelaço com bandeiras de Cuba espalhadas pelas ruas. A polícia interditou quarteirões inteiros para deixar a multidão à vontade. Aqui nesse famoso restaurante cubano em Little Havana, que já serviu de palco para várias reuniões e protestos de exilados, as pessoas continuam se reunindo. Por aqui, o clima é de comemoração. Vicente Rodrigues está feliz neste momento porque, para ele, o governo de Fidel Castro destruiu Cuba e a vida de muitas pessoas, inclusive a dele. Ele nunca pensou em sair de seu país e já está fora de Cuba há quase 5 décadas. Para o senhor de 76 anos, que tinha uma dedetizadora e um pequeno jornal em Havana, é triste ver que Fidel prometeu que mudaria Cuba e realmente mudou, mas destruiu o país. Eu estou muito contente com o que passou em Cuba. Silvio Mancha também comemora, não a morte de um homem, mas o fim de um tipo de traidor que assassinou muitas pessoas. Ele tem certeza de que se não tivesse fugido para os Estados Unidos há quase 60 anos, estaria morto agora. Os primeiros cubanos deixaram a ilha logo depois que Fidel Castro chegou ao poder em 1959, com a esperança que a revolução durasse pouco e todos poderiam voltar para casa. Mas o regime castrista continua até hoje e milhares de cubanos há mais de 50 anos chegam em massa ao sul da Flórida. Vários são resgatados do mar pela guarda costeira ou chegam exaustos à costa americana. Hoje, 2 milhões de cubanos vivem nos Estados Unidos, quase 70% na Flórida. A cubana Viviana Sarrardo chegou a Miami ainda criança e se emociona ao falar sobre seu passado. Ela gostaria que sua mãe estivesse viva para presenciar este momento. Pois é, o clima por aqui é de muita emoção. Eu conversei com muitas pessoas, como a gente pôde ver aqui em Little Havana, é um clima de comemoração, um clima de manifestação desde a madrugada do último sábado. E Juanita Castro, que é irmã de Fidel Castro, lamentou profundamente a morte do irmão. Ela vive em exílio desde 1963 aqui em Miami, mas ela disse que não irá a Cuba participar do funeral. Juanita é a única das 7 irmãs de Fidel Castro que sempre criticou duramente o regime comunista de seu país. Claro, né? A morte de Fidel ainda. Ele vai ser sepultado no próximo domingo. Agora, aí em Miami, tem muita gente que foi para o país justamente para sair do governo mais opressor de Fidel Castro e não poderia voltar para o país. Agora, é possível isso? O cubano pode voltar para o país? Ainda não. Muitos cubanos, inclusive, mentam isso. E muitos falam que, nesse momento, Raul Castro no poder. Então eles acreditam que eles têm esperança de que possa haver uma mudança, mas não nesse momento, a longo prazo. Afinal de contas, ainda continua o regime castrista, né? O regime de Castro em Cuba. Mas realmente as pessoas que estão aqui não podem, os exilados ainda não podem voltar a morar em Cuba. Existem voos que agora são feitos para Cuba, mas tudo começa ainda. Essa grande mudança eles esperam que realmente possa acontecer, mas não será a curto prazo. Tá certo, então, Tina. Obrigada pelas suas informações. Até a próxima quinta-feira. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Tina. Bem, agora a gente volta a falar sobre a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia. Queda esta que deixou 70 mortos e apenas 6 sobreviventes. Entre eles, 3 jogadores, 2 tripulantes e 1 jornalista. O Atlético Nacional divulgou uma nota no site oficial pedindo à Conmebol que o título da Copa Sul-Americana seja entregue à Chapecoense. Na nota eles dizem o seguinte, abre aspas, além de estarmos muito preocupados com a parte humana,
pensamos no aspecto competitivo e queremos publicar este comunicado, onde o Atlético Nacional pede à Conmebol que o título da Copa Sul-Americana seja entregue à Associação Chapecoense de Futebol como prêmio de honra à sua grande perda e homenagem póstuma às vítimas do fatal acidente que deixa nosso esporte de luto. Na nossa parte, para sempre, Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana 2016. Fecha aspas. O zagueiro Felipe José Machado publicou um vídeo antes de o avião sair do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele falava sobre o início da viagem para a Colômbia. É possível ver os integrantes da comissão e também os dirigentes. Veja. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia, Caduzinho, Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Cubídia. Volta pro Acre de novo, vamos certinho. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. E veja também o momento do embarque dos jogadores da Chapecoense. Antes do embarque, vídeos para registrar o momento histórico. Jogadores e comissão técnica ansiosos para a viagem. A Chapecoense iria disputar o primeiro título internacional, a Copa Sul-Americana. Essas imagens foram feitas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O zagueiro Neto deixou um recado para a torcida. Momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. E a gente tem que valorizar esse momento e dar o nosso melhor dentro de campo. Dentro da aeronave, o zagueiro Felipe Machado postou um vídeo numa rede social. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. O avião da companhia aérea Lamia, da Bolívia, partiu de Guarulhos, em São Paulo, na tarde de segunda-feira. A aeronave fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra e seguiu para Medellín, na Colômbia. O acidente aconteceu 30 quilômetros antes do destino final, que era o aeroporto José Maria Córdova. Pouco antes da tragédia, o piloto fez contato com a torre de comando, informando que o avião teve uma pane elétrica e que esvaziou o tanque de combustível para evitar que a aeronave explodisse durante o pouso de emergência. O avião caiu em uma área de montanha. O impacto foi violento. 150 socorristas foram acionados, mas o resgate foi complexo, já que chovia bastante e a região é de difícil acesso. Essas imagens mostram o resgate dos sobreviventes logo após a queda. Inicialmente, o voo da Chapecoense iria direto de Guarulhos para Medellín, mas o voo foi vetado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Por conta disso, a equipe pegou um voo comercial. As causas do acidente vão ser investigadas. E a Chapé TV, canal da Chapecoense, divulgou há pouco um vídeo do time em comemoração no vestiário após um jogo. E o desejo é que essa seja a última imagem dos guerreiros do time. Todos estão felizes ali na expectativa desse título, né?
Mas legal, né, ter essa imagem de recordação e que essa imagem fique na memória de todos os brasileiros, também de todos os torcedores do time. O time que fez uma campanha belíssima, né, chegou até a time final. Relativo novo até, né? O time pequeno, com pouca estrutura, chegou até a final da Copa Sul-Americana pela primeira vez, ia conquistar ali um grande sonho, ou chegar perto, né, se ganhasse ou se não ganhasse, de um grande sonho. Então, aí acabou acontecendo essa tragédia, mas que fique essa imagem legal dos torcedores animados e felizes ali no vestiário, na memória de todos nós. Com certeza, essa imagem que ficará. Bem, antes do treinamento, jogadores e comissão técnica do Barcelona respeitaram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia na Colômbia. Você vê aí então a foto do momento desta homenagem. A imagem foi postada nas redes sociais do clube. E a Cruz Vermelha colombiana, responsável pelo socorro prestado aos sobreviventes do acidente, divulga telefone para familiares aqui do Brasil. Divulgado pelo Twitter, o hospital espera que familiares entrem em contato para mais informações sobre os sobreviventes do acidente e divulgaram, inclusive, que terão um intérprete que fala português para atendê-los. O número, como você vê aí na imagem desse Twitter, então feito pela Cruz Vermelha colombiana, é 057, que é o código do país, 435-05-300, então, para que os familiares vejam como estão os seus parentes, que consigam ali um primeiro contato, se ainda não conseguiram. Então, esse contato importante da Cruz Vermelha que fica esse alerta. E são muitas as homenagens aí externadas aos familiares de todos os jogadores mortos, também a imprensa, né? Eram 21 profissionais da imprensa aí neste avião, assim como também os tripulantes desse avião. E a Rede Record, a Record TV, emitiu uma nota oficial sobre o que aconteceu. A direção da Record TV manifesta profundo pesar pelas mortes dos colegas Renan Agnolin, Jacir Biavotti, Vitorino Sherman e também Mário Sérgio Pontes no acidente aéreo que ocorreu na madrugada desta terça-feira. Profissionais da TV Record. Lamentamos a morte destes colegas que estavam em mais uma missão como jornalistas e também de todos os esportistas e profissionais que estavam na aeronave. Pois é, e Renan Agnolin era repórter e apresentador do Jornal do Meio-Dia e Jacir Biavotti, repórter do Jornal do Meio-Dia Especial, ambos da RIC TV Record, que fica em Chapecó. Vitorino Sherman foi repórter esportivo e Mário Sérgio Pontes, comentarista da Record TV ao longo de suas carreiras. Externamos, então, nossa solidariedade às famílias, amigos, toda a comunidade e torcida chapecoense. Bom, e a nossa equipe também conversou com os torcedores da Chapecoense. Vamos ver o que eles disseram. Eu era sócio desde o começo, tudo. Eu e meu pai a gente não tem o que falar, né? Só tristeza. Estou muito emocionado, não só nós, o povo de Chapecó, que agora estavam chegando num ponto lá em cima. Parece que Deus não é para nós manter essas coisas, gente do céu. É triste, não tem nem o que falar, não tem o que se expressar. Não tem palavras para mostrar isso. Um sentimento que eu não desejo para ninguém. É um time que ficou na história pra gente. No mundo todo. O Brasil ficou marcado o carisma que tinha esse time. Assim como todo chapecoense está se sentindo muito triste, abatido, chorando por dentro e por fora, né? Porque além de perder um time do coração, da cidade, eu tenho lá amigos meus que a gente se criou junto, estão lá, a família aqui desesperada, então a gente está muito, muito abatido mesmo. Eu acho que não existem palavras. Quem soubesse dizer essas palavras, eu gostaria que fossem achadas. É lamentável, não existe explicação. Isso choca bastante e o que nós temos agora é pedir conforto a Deus, orar muito pelas famílias dos nossos colegas, nossos amigos que estavam nessa tragédia e a família dos jogadores que estão sofrendo, nós compartilhar dessa dor aí. Uma perda porque os jovens, as crianças que aprenderam a admirar a nossa Chape, hoje ficaram órfãos no time do coração. Então, o nosso sentimento é de dor pelas famílias que ficaram. Hoje é um dia de luto, sem explicação pelo que aconteceu. Não tenho palavras. Meu Deus, eu tenho meu nenê pequeno que cada vez que eu ia cortar o cabelinho dele, eu cortava igual o do Danilo, sabe?
Porque, é muito, sabe, triste. É uma notícia que não, sabe, tu não acredita. A cidade em si hoje está triste. Nós estamos muito tristes, nós estamos, desolados. E o jogador Ailton César Júnior Alves da Silva, o Canela, de 22 anos, nasceu em Matão, no interior de São Paulo. Antes da Chapecoense, passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Nossa equipe esteve em Matão para falar com o pai do Canela, Nilton da Silva. É, um menino joga bola desde 6 anos de idade, já é de escolinha, formado nas escolinhas daqui de Matão. E um moleque, um craque de bola mesmo, ele era. Muito bom de bola. Mas infelizmente aconteceu isso. Vamos aguardar agora o que é. E o zagueiro Neto, um dos sobreviventes, deu uma entrevista antes do embarque em Guarulhos, São Paulo. Vamos acompanhar. Neto, dá um recadinho pro torcedor que tá lá em Chapecó, que tá ansioso também. Torcedor, Chapecoense, a gente está aqui na aeroporto de Guarulhos, a gente conta com a fé, com as orações de vocês aí, para que a gente possa ser fortalecido cada vez mais, uma grande final, um grande jogo, a gente espera o apoio de vocês aí. Obrigado por tudo, a gente agradece já pelo apoio que foi dado contra o São Lourenço e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e levar esse segundo jogo aí com um resultado melhor lá para Curitiba. Os principais clubes brasileiros iniciaram um movimento para reerguer a Chapecoense após esse trágico acidente aéreo. Embora a prioridade seja de prestar todo o apoio aos familiares, discussões em relação ao futuro esportivo do clube catarinense estão em curso. Os departamentos jurídicos dos clubes estão em negociação e uma nota foi divulgada. A cessão de jogadores sem custo para a temporada 2017 foi definida. Os clubes também sugeriram que a Chapecoense não seja rebaixada nas próximas 3 edições do Campeonato Brasileiro, caso termine entre os 4 últimos colocados. Até o momento, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa, Joinville, Coritiba, Vasco, Cruzeiro, Fluminense e Botafogo aderiram ao movimento. Bom, agora a gente fala com o comentarista esportivo Alexandre Pretzel. Pretzel, boa tarde para você, obrigada por nos atender. Sempre um prazer, Marcelo. Um abraço a você e a Maria Clara também. Pretzel, hoje essa notícia, trágica notícia, para o futebol também, uma notícia lamentável, né? Um time que vinha fazendo uma campanha bonita, legal, chegou pela primeira vez na final da Copa Sul-Americana e esse acidente, então, acabando com qualquer possibilidade de sonho, né, Pretzel? É verdade, uma tragédia realmente, a maior da história, né, do esporte brasileiro, sem dúvida. E culminando também num momento de um clube que vinha totalmente saneado. Isso é que é interessante. A Chapecoense não tem uma dívida trabalhista. A Chapecoense hoje é um modelo de gestão. Uma cidade como Chapecó, que tem 220 mil pessoas, que vive também em função do seu time, também agora passa a viver uma realidade realmente muito dura. Porque a Chapecoense já estava, não vou dizer que estaria exportando o seu modelo, não é isso, mas estaria sendo uma referência de uma equipe que foi crescendo aos poucos, vindo da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, para em 7 anos estar presente na 1ª divisão. E já está no seu 3º ano consecutivo. Então, realmente, é uma tragédia. Evidentemente que a gente não gostaria de ver isso em nenhum clube, em nenhum lugar, mas a Chapecoense está vivendo um momento histórico. E todas as imagens que a gente viu ainda no dia de hoje, da festa dos jogadores, da comissão técnica, da empolgação dos nossos colegas jornalistas, também de Santa Catarina, viajando para cobrir um momento histórico, isso realmente nos abala ainda mais. Agora, evidentemente que eu estava vendo a notícia que você está me informando, Marcela, a respeito já da união dos clubes brasileiros. Claro que é uma proposta inicial dos 4 grandes de São Paulo, pelo menos ceder jogadores aí gratuitamente ao Chapecoense e colocar uma proposta à CBF de que a Chapecoense não seja rebaixada nos próximos 3 anos. Evidentemente que a iniciativa é espetacular, é maravilhosa, mas eu não sei se isso passa num conselho arbitral com unanimidade dos 19 clubes da Série A e com a própria CBF também. Apenas para citar que em 2009, e isso eu vi de perto, em janeiro de 2009, o Brasil de Pelotas teve um acidente de ônibus, né, numa rodovia lá do Rio Grande do Sul, onde morreram 2 jogadores na ocasião, vários atletas ficaram feridos, inclusive o goleiro Danley, o ex-goleiro Danley, que hoje é deputado federal, estava no ônibus também, o técnico do Brasil na época, Armando Descessar, também ficou muito ferido, muito machucado, e o Brasil também ficou sem time. E teve que jogar, a Federação Gaúcha de Futebol deu um apoio, o Brasil ficou 2 anos sem ser rebaixado, mas depois acabou caindo,
porque é muito difícil você se recompor a curto prazo, e depois foi se erguendo. Hoje, 7 anos depois, o Brasil de Pelotas está disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho muito legal a iniciativa dos grandes clubes, mas eu não sei se legalmente isso acaba passando numa unanimidade das equipes, Marcela e Maria Clara. E com relação ao Nacional de Medellín abrir mão desse título da Copa Sul-Americana, isso é possível? Eu acredito que sim, porque a partir do momento, o Nacional também é o atual campeão da Libertadores. Então o Nacional já está garantido no torneio do ano que vem. O título da Sul-Americana seria importante? Claro que sim, em termos de currículo, em termos de história. Mas o Nacional abrindo mão da possibilidade, dando evidentemente o título simbólico para a Chapecoense sem haver a disputa, basta apenas que a Conmebol faça aí, né, um referendo e confirme pelo menos essa vontade dos colombianos. Porque aí haveria, por exemplo, tipo um WO, né? O Nacional não disputaria, abriria a mão de disputar e a Chapecoense seria proclamada vitoriosa. Falta apenas a Conmebol bater o martelo, porque o Nacional já divulgou em nota oficial que gostaria de ver a Chapecoense campeã sul-americana. Seria um gesto digno, justo e, ao mesmo tempo, ali um conforto para os torcedores e para todos os brasileiros, que nada mais justo do que esse troféu, que ele seja da Chapecoense. Agora, a respeito ainda do troféu, né, do Atlético de Medellín. Se esse troféu for, de fato, para a Chapecoense estaria na Libertadores do ano que vem? Pela regra, sim, como campeã da Copa Sul-Americana. Então, se a Conmebol, por exemplo, oficializar a Chapecoense campeã da Sul-Americana, a Chapecoense também irá disputar a Libertadores da América no ano que vem. Eu imagino que isso seria, evidentemente, né, do ponto de vista do fair play, talvez um dos maiores atos da história do futebol. Seria muito legal que isso acontecesse. E se a Conmebol bater o martelo, a regra é essa. O campeão da Sul-Americana disputa a Libertadores da América no ano que vem. Agora, Pretzel, a dúvida que fica é como que o clube vai se reestruturar e se reorganizar para disputar uma competição que é tão importante, tão disputada, né? Agora que ele foi praticamente dizimado, né? Inclusive, você falava dessa possibilidade aí do empréstimo de jogadores por outros clubes brasileiros. Nesse caso, de praticamente todos os jogadores terem sido vítimas fatais desse acidente, será que a Conmebol, a própria CBF, não permitiria realmente essa possibilidade? Eu acredito, né, Maria Clara e Marcela, que o ano esportivo acabou, né? Então a Chapecoense vira a página. Vai agora enterrar, evidentemente, fazer os atos fúnebres de todos os seus integrantes, a cidade está muito comovida, e aí vira o ano. Em janeiro já tem Campeonato Catarinense, e a Chapecoense é a atual campeã. A partir de fevereiro, se a Chapecoense for proclamada campeã da Sul-Americana, ela entra na fase de grupos. Ela entra na fase de grupos da Libertadores. Então, ela vai começar a disputar a Libertadores a partir de março. Isso realmente é algo que, aos poucos, dá para você ir administrando. Se os clubes realmente emprestarem jogadores, com alguns atletas da Chapecoense que não viajaram por lesão, e que ficaram presentes em Chapecó, tudo isso a Chapecoense vai se recompondo. Tudo isso é verdade. Agora, do ponto de vista esportivo, aí que eu concordo com vocês. A retomada, até psicologicamente, para quem for vestir a camisa da Chapecoense, para quem for entrar em campo, não é uma situação muito fácil. Tem um filme até, Marshall, né, que é sobre um time universitário norte-americano, de futebol americano, do início da década de 70, que é uma história verídica também, que também perdeu todo o time no acidente aéreo, e levaram anos também para se recompor. Era uma grande força do futebol norte-americano universitário. E isso vale para todo mundo. O Brasil de Pelotas levou 6 anos para voltar um clube de muita tradição no Rio Grande do Sul. E foi um acidente em menores proporções do que esse da Chapecoense. Então, mesmo com a boa vontade de todos, eu acho que do ponto de vista psicológico e esportivo, a situação é complicada. A Chapecoense, sem dúvida, ela é candidata assim, a não ter bons resultados em campo nos próximos anos. O Pretzel, só voltando um pouquinho à informação do título da Copa Sul-Americana, eu ouvi que a Conmebol pensou, já programou aí uma reunião para os próximos dias para discutir a possibilidade de dividir o título entre a Chapecoense e o Nacional de Medellín. É possível isso? É possível de acordo com a instituição, né? Ela não há disputa, ela divide o título. Mas aí a gente coloca, quem vai para a Libertadores? Vai a Chapecoense, por quê? Porque o Nacional de Medellín já estará na competição porque é o atual campeão da América. Então a Conmebol também política, talvez até para não... porque nessas horas também, no momento de emoção se fala muita coisa, né? Aí depois tem que esfriar um pouco a cabeça
E do ponto de vista político e esportivo, a gente sabe bem como funcionam as instituições na América do Sul e aqui no Brasil, aí você tem que ter calma. Então, a Conmebol, politicamente, até para simbolicamente deixar o Nacional de Medellín também com a marca de campeão, talvez ela divida o título. Então, pela primeira vez na história, acontecerá isso. 2016, 2 campeões da Sul-Americana. Você agrada, né, entre aspas, brasileiros e colombianos. É uma medida também que pode acontecer. Agora, Pretzel, só para a gente terminar, você acha que acende um alerta esse acidente na questão da segurança dos jogadores? Porque os jogadores, eles jogam em locais de difícil acesso, muitas vezes, quando é uma Copa envolvendo os países sul-americanos. Você acha que coloca em xeque, de certa forma, essa segurança desses jogadores? Olha, Marcelo, a gente viaja, eu graças a Deus também pela nossa profissão, já tive a oportunidade de viajar para muitos lugares. Cada vez que eu subo no avião, eu olho para o avião, sempre lá embaixo também. Na hora que eu vou embarcar, eu olho para a aeronave, eu vejo como é que ela está também, porque a gente não sabe o que pode acontecer com qualquer um de nós. E vendo pelas fotos, pelo menos, a figura do avião, né, é um negócio realmente complicado. Mas também, ouvindo algumas entrevistas, né, de autoridades de Chapecó e da própria Chapecoense, que o avião era muito seguro, que já tinha transportado a própria Chapecoense. Então, evidentemente que há momentos que pode ser o destino também de muitos, né? É fácil eu falar, eu aqui na Terra, né, depois da tragédia que aconteceu. Mas é claro que, né, segurança é tudo hoje para quem está viajando. E os jogadores, principalmente no Brasil, se viaja muito, o calendário é muito extenuante, é muito gastante, e se joga também em locais muito perigosos. Para você desembarcar em Quito, por exemplo, Quito, capital do Equador, é um dos aeroportos mais complicados para você descer, né, para você fazer realmente a aterrissagem. É um negócio complicado. O próprio aeroporto também de La Paz, né, por causa da altitude também, não é fácil. Então, são lugares realmente que eu acho que você tem razão. Tem horas que daqui a pouco, por causa desse acidente, você tem que dar uma olhada também nos locais de acesso e aonde é mais seguro jogar também. Inclusive, é um dia de luto para o futebol, mas é também um dia de luto para a imprensa, né? Nós perdemos 21 profissionais da imprensa também neste acidente. Estamos todos consternados, alguns colegas da Rede Record, de outras emissoras. Portanto, é realmente uma profissão de risco também, assim como para os jogadores, né? Exatamente. Pretzel, muito obrigada pela sua entrevista, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Marcelo e Maria Clara, sempre um prazer estar com vocês. Um bom trabalho para todos. Bom trabalho para você também, Pretzel. Bem, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, informou que famílias das vítimas do acidente aéreo que levava a delegação do time catarinense para a Colômbia devem embarcar para Medellín na quarta-feira. De acordo com a Prefeitura, uma aeronave fretada pela Confederação Brasileira de Futebol deve pousar em Chapecó na tarde ainda desta terça. E a decolagem, no entanto, está prevista para ocorrer apenas na quarta. A diretoria do clube ainda realiza a triagem de familiares que irão embarcar no voo, por isso não há um número final de passageiros confirmado por enquanto. Bem, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com essa cobertura especial da queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia. Até já. 4h01 pelo horário brasileiro de verão, já estamos de volta. De volta falando sobre a tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense. A esposa de Alan Ruskell postou em uma rede social uma mensagem falando sobre o ocorrido. Amanda agradeceu a Deus por Alan estar no hospital em estado estável. A esposa de Alan disse, inclusive, estar orando por todos que ainda não foram socorridos e desejou força para todas as famílias das vítimas. Alan Luciano Ruskell era lateral da Chapecoense, então esse desabafo, essa homenagem, então, de solidariedade às outras vítimas, né? Foram mais de 70 vítimas e 6 sobreviventes, entre eles o Alan. As homenagens, inclusive, continuam por todo o país e também fora do país, né? E o Monumento do Desbravador em Chapecó recebe uma faixa preta em sinal de luto. Olha só, a gente vê aí, então, o Monumento do Desbravador com essa faixa preta que foi inserida nesta terça-feira, assim que foi divulgada esta tragédia com o avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, para disputar esta primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Infelizmente, então,
A maioria dos jogadores morreu, não sobreviveu então a essa tragédia, assim como 20 jornalistas e também tripulantes deste avião. Fica aí então mais uma homenagem prestada às famílias das vítimas deste trágico acidente. E após essa tragédia envolvendo o avião que levava a Chapecoense para a decisão da Copa Sul-Americana, a FIFA se pronunciou prestando solidariedade. Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, classificou o dia como muito triste. É um dia muito triste para o futebol. Lamentamos profundamente a queda do avião na Colômbia, uma tragédia chocante, foi o que disse então Infantino ao site oficial da entidade. A gente tem agora a participação de pessoas prestando homenagem, solidariedade, então, às vítimas, né? Não só os jogadores, mas também jornalistas que participariam dessa cobertura da final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. Então, a gente tem algumas homenagens, os telespectadores mandaram, então, mensagens via WhatsApp. Se você quiser mandar, é só mandar no número 11 95307 1851. A gente vai mostrar algumas mensagens agora aqui para você. Você também pode participar por meio das nossas redes sociais, Twitter, Facebook. A gente tem aqui a participação do Marcelo, de Campina Grande, Paraíba. Ele diz que Deus conforte todos os familiares. Hoje somos todos Chapé. Obrigada, Marcelo. Mais uma mensagem agora do Otacílio, de Blumenau, Santa Catarina. Santa Catarina e o Brasil choram por conta dessa tragédia. Vamos, nesse momento, enviar energias positivas para todos os familiares. É isso aí, Otacílio. Obrigada pela sua mensagem. O Jonathan, de Araioses, Maranhão, ele diz o seguinte, muito triste. O Brasil está de luto. O Brasil e o mundo todo, né, Jonathan? Obrigada pela participação. Mais uma agora do Rodrigo, de Petrópolis, no Rio. Time envolvente que jogava futebol humilde. Força Chapé. Realmente todo mundo se manifestando de várias partes do país a respeito dessa tragédia que toca não só os moradores de Santa Catarina, mas como o Brasil inteiro. Pois é, Chapecoense foi crescendo dia a dia e conquistando aí o Brasil todo, não só os moradores de Chapecó, em Santa Catarina. O Benner, de Anápolis, Goiás, diz o seguinte, lamentável, muita tristeza para qualquer torcedor, independente do time. O futebol está de luto. Obrigada, Benner. Mais uma agora do Mário, de São Paulo, capital. Lamentável. Nossos sentimentos ao chapecoense. O Brasil está comovido com essa perda. Essas foram, então, mensagens enviadas para a gente a respeito dessa tragédia que aconteceu hoje de manhã. Todo mundo acordou assustado, estarrecido com essa notícia de que o time que estava indo lá realizar um sonho, então acabou virando uma tragédia, caiu e mais de 70 pessoas morreram, 6 pessoas sobreviveram, mas algumas estão em estado grave, a gente segue acompanhando. E acho que era bem isso, né? Acho que todos nós, como brasileiros, estávamos torcendo também pela Chapecoense para que ela realmente ganhasse esse título sul-americano, né? Um time que era pequeno, né, que tinha pouca estrutura, mas como até o Précio disse, não atrasava salário, como alguns grandes fazem hoje em dia, e que estava ali mantendo a sua dignidade com muita honra, muita força e muita raça. É isso aí. Bem, o lateral Giménez, de 21 anos, também estava no avião que caiu na Colômbia. A mãe do jogador falou como foi a última vez que falou com o filho. A mãe do jogador conta como foi a última conversa com o filho. Que estava indo viajar, que estava no aeroporto e que estava indo para a Colômbia jogar. E ele estava muito feliz que estava indo para lá. E aí ele falou para mim que sábado agora é meu aniversário. Ele falou para mim, perguntei, você vai me ligar? Ele falou, vou. Eu falei, então você me liga que eu tô morrendo de saudade de você. Ele falou, não, mãe, eu vou te ligar sim. Eu falei, você promete? Ele falou, eu prometo. E aí ele conversou mais um pouquinho comigo, mandou um áudio da nenê dele. Aí ele se pediu de mim. Ele falou, beijo, mãe, eu te amo muito, eu tô morrendo de saudade. Eu falei, também tô. Giménez era lateral direito da Chapecoense e quase não foi viajar com o time para disputar a final da Sul-Americana na Colômbia. Ele só se recuperou de uma lesão na coxa na semana passada.
mas estava pronto para jogar a decisão. Na hora do embarque, o clima era de festa entre os jogadores. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Jimenez tinha 21 anos. Ele começou a jogar futebol quando era criança, no projeto Bom de Nota, Bom de Bola. Depois foi para a escolinha do São Paulo. Jogou no Olé Brasil, Comercial e Botafogo, onde foi um dos destaques do time no Campeonato Paulista do ano passado. O jogador marcou um dos gols na vitória contra o São Paulo por 2-0. É uma perda muito grande, porque esse menino ele ainda estava em ascensão. Ele não tinha acontecido ainda no futebol com um grande jogador, era muito novo. E outro, era um polivalente, ele jogava tanto no meio de campo quanto na lateral direita. Depois de disputar o Campeonato Paulista pelo Botafogo, foi para o Cianorte do Paraná. Durante a entrevista coletiva que marcou a despedida dele no clube, o jogador agradeceu. Só agradecer a diretoria do Botafogo, estou muito feliz com essa minha saída. É só uma tristeza de ter deixado meus parceiros aqui, mas desejo toda a felicidade deles que eles vão conseguir a Série C aí. Em seguida, jogou no Goiás e atualmente estava na Chapecoense. Ele estava bem profissionalmente, feliz com a família dele, com a mulher dele, com a filha dele, que tem uma filha linda. Agora, dói demais, né? Muito, muito. Realmente eram muito jovens, né? E acaba realmente chocando. E olha, o governo de Antioquia estima resgatar todos os cadáveres e identificá-los antes das 5 da tarde no horário local de hoje. A prioridade é entregar os corpos aos familiares o mais rapidamente possível. Bem, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações dessa cobertura especial, dessa tragédia com a delegação da Chapecoense. Até já. Quatro horas, 14 minutos no horário de Brasília, Hora News, Link Record News especial de volta nessa cobertura sobre a tragédia envolvendo a aeronave da delegação Gente, me fugiu, da Chapecoense. Desculpa, da Chapecoense, então a gente segue nessa cobertura. Bem, os esforços então se concentram para ajudar as famílias, as vítimas. 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira partirão hoje daqui de São Paulo, com destino a Medellín, com médicos que vão ajudar no reconhecimento e também na liberação dos corpos das vítimas da queda do avião lá na Colômbia. Veja a reportagem de Ingrid Gribel. Era a notícia que ninguém esperava receber. Imagens dramáticas que o mundo acompanha desde as primeiras horas do dia. Cada momento que eu vejo uma imagem deles, né, eu sinto muito, eu prefiro nem ver, né, porque agora a gente precisa ter a razão para tentar o máximo possível minimizar a dor das pessoas. É isso que nós estamos fazendo. O prefeito eleito de Chapecó, em Santa Catarina, estava na lista de passageiros, mas por causa de compromissos políticos não embarcou junto com o time da cidade. Desistiu na última hora. O que me fez chorar foi a minha filha, que ligou agora, e só disse que ela está feliz. Eu acredito que fiquei para cumprir uma missão, né? E essa missão eu vou cumprir. Era uma viagem em busca da vitória, de um título internacional inédito. O time da Chapecoense estava feliz e confiante, pouco antes da decolagem, como dá para ver nas imagens feitas pelo jogador Felipe Machado. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. A aeronave da companhia aérea boliviana Lamia não tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para partir direto do Brasil com destino à Colômbia. Eles foram então até a Bolívia. A equipe da Chapecoense e jornalistas esportivos saíram do Brasil na noite de segunda-feira. Fizeram escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A aeronave perdeu contato com a torre de controle ao sobrevoar a cidade de La Ceja, perto de Medellín, na Colômbia. Circulou a região e o piloto teria despejado todo o combustível durante a manobra. Caiu numa região montanhosa, de difícil acesso, com chuva e nebulosidade. Buscas que foram feitas por terra e pelo ar, em helicópteros. Das 81 pessoas que estavam a bordo, 75 morreram. 6 sobreviveram, 2 tripulantes, 3 jogadores. O lateral Alan Ruschel, o goleiro Jackson Follman e o zagueiro Neto.
O jornalista Rafael Renzel também sobreviveu. O goleiro Danilo chegou a ser resgatado. Os feridos foram levados em estado grave com traumas na medula e no crânio. O último a ser retirado dos destroços foi o zagueiro Neto, que chegou a gravar uma entrevista pouco antes do embarque no aeroporto. Imagina que algumas coisas vão acontecer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto coisas boas como ruins. Entre os mortos, jornalistas esportivos e repórteres cinematográficos consagrados. Viajavam com a equipe para cobrir o jogo na Colômbia. Renan Agnolin, apresentador e repórter esportivo que havia acabado de ficar noivo, e J. Biavati, tinha 36 anos, era um repórter experiente e que amava a profissão. 2 aeronaves da FAB, a Força Aérea Brasileira, sairão hoje aqui de São Paulo com destino a Medellín. Médicos da equipe chapecoense irão até lá para ajudar no reconhecimento e na liberação dos corpos. As investigações sobre as causas do acidente aéreo já começaram. A única certeza, por enquanto, é que o piloto alertou sobre uma pane elétrica. 2016 marca uma das melhores campanhas da Chapecoense. O time de Santa Catarina se classificou pela primeira vez para a decisão de um título internacional. O primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia, atual campeão da Libertadores, estava marcado para amanhã, em Medellín. A equipe catarinense chegou à final, eliminando o poderoso San Lorenzo da Argentina. O último jogo da Chapecoense no Brasileirão foi no domingo, na partida em que o Palmeiras conquistou o título nacional. Agora era a vez da Chapecoense brilhar. A tragédia causou comoção e repercutiu no mundo inteiro. A Conmebol suspendeu imediatamente todas as competições esportivas. A partida da Copa Sul-Americana, que estava marcada para quarta-feira às 9h45 da noite, foi cancelada. A CBF adiou a final da Copa do Brasil, também prevista para amanhã. O presidente do Brasil, Michel Temer, publicou que foi decretado luto de 3 dias e que fará de tudo pelas famílias. O governador Geraldo Alckmin disse que a Chapecoense era um time de jovens talentos. Jovens cheios de motivação e que sonhavam em voltar para casa com a taça que estavam tão perto de conquistar. Pois é, infelizmente sonhavam, os atletas estavam ansiosos para esse jogo, né? É verdade. Vamos ver então mais um VT sobre toda essa situação que aconteceu. Seria uma primeira final do Internacional. Aliás, seria uma primeira final internacional de um time de Santa Catarina. A equipe iria viajar num voo fretado, mas a Agência Nacional de Aviação Civil negou o pedido do clube. Essas são as primeiras imagens do avião logo depois da queda. A fuselagem bastante danificada no meio de uma área de vegetação. O avião usado pela equipe pertence à companhia aérea Lamia. 72 passageiros e 9 tripulantes estavam a bordo. O avião decolou do Brasil na noite de segunda-feira e chegou a fazer uma escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A aeronave perdeu o contato com a torre de controle ao sobrevoar o município de La Serra, perto de Medellín. Estádio do Palmeiras, zona oeste de São Paulo. Foi aqui o último jogo do time da Chapecoense antes do embarque para a Colômbia. No domingo, a equipe perdeu para o Palmeiras por 1-0. Foi por causa dessa partida que o voo, que terminou em acidente, decolou do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A equipe de Santa Catarina tinha planejado um voo fretado saindo de São Paulo com escala na Bolívia, mas a Agência Nacional de Aviação Civil negou a solicitação. Segundo a ANAC, existem empresas para fazer esse tipo de voo no Brasil e também na Colômbia. Este vídeo mostra a equipe da Chapecoense pouco tempo antes do embarque. Nas redes sociais, o Atlético Nacional, rival da Chapecoense, lamentou o acidente. Atlético Nacional lamenta profundamente e se solidariza com a Chapecoense pelo acidente ocorrido. Os jogadores estavam ansiosos para a partida. O craque do time, Kleber Santana, postou uma foto momentos antes do embarque. E neste vídeo, os jogadores falam do sonho da conquista. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. A partida, que estava marcada para quarta-feira, às 9h45, em Medellín, será adiada.
Bem, a gente convida agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para falar também um pouco da repercussão dessa tragédia com a delegação da Chapecoense. Muitas pessoas se manifestando, né, Débora? Prestando aí as últimas homenagens a todas essas vítimas. Boa tarde para você. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Realmente essa tragédia que aconteceu com o time da Chapecoense indo disputar aí a final da Sul-Americana, abateu sobre todo mundo. Então, a gente teve uma repercussão nas redes sociais, muita gente usou as redes sociais para falar, para se solidarizar, principalmente com os familiares das vítimas. Então, a gente teve desde o Neymar, que foi logo cedo, ele colocou o escudo da Chapecoense nas redes sociais dele, ele trocou a foto de perfil pelo escudo da Chapecoense. A gente teve até o presidente Michel Temer, antes mesmo de decretar o luto oficial, também usou as redes sociais para falar, para se solidarizar. Astros do futebol internacional, como o Diego Maradona, também falaram. O Mano Menezes, que foi técnico de muita gente ali, muitos amigos, né? As pessoas perderam muitos amigos, não só os profissionais do futebol, como os profissionais de imprensa. Então, a gente realmente viu nas redes sociais essa manifestação de solidariedade, realmente de muita consternação de todo mundo que teve algum contato com os familiares, assim, para realmente dar um suporte, né? Eu acho que as pessoas, nesse momento, usaram as redes sociais para isso, né? A gente teve muitos jogadores, não só do Brasil, como de outras partes do mundo, falando também, se solidarizando e mandando boas energias aí para quem fica. O Mano Menezes até cita ali no Twitter, né, a respeito dos jogadores que ele treinou, né, que ele teve contato, não na Chapecoense, mas que teve contato, que trabalhou com ele, e lamentando realmente essa tragédia, né? O Neymar agora... Uma foto também do Barcelona mais cedo, mostrando ali que eles fizeram um minuto de silêncio antes do treino hoje. Vários clubes brasileiros também colocando ali... Sim, mudaram sua solidariedade. Exatamente. Então, a gente teve o Denilson também, que também falou, né, o dia começando com essa notícia muito triste do acidente. E a gente teve alguns artistas também que se manifestaram. Uma dessas artistas foi a Maite Proença. Ela subiu um vídeo falando que nesses 2 últimos anos ela ela é Botafogo, a gente sabe, ela fez até aquela brincadeira que se o Botafogo se classificasse, ela ia até fazer um striptease, etc. Mas ela postou um vídeo também falando a respeito desse carinho que as pessoas acabaram desenvolvendo pelo time da Chapecoense, exatamente por conta dessa trajetória deles de sair e conseguir chegar à Série A nos 2 últimos anos de uma maneira muito bonita, né? E rápida, né? Então, temos, assim, ela postou também um vídeo nas redes sociais falando um pouco sobre isso, né? Sobre esse momento de hoje, né? Por conta, assim, ela disse que tinha esse agrado pelo time, tinha se descoberto aí também uma torcedora do Chapecoense, da Chapecoense, mas que lamentava profundamente o que tinha acontecido, né? E parece até que a gente tem o vídeo, né, Débora? Eu acredito que sim, vamos ver, vamos dar uma olhada. Desde que nasceu o programa Extraordinários e que eu fui criando mais intimidade com o futebol, brotou em mim um afeto pela Chapecoense. Todo mundo sabe que o meu time de coração é o Botafogo, mas o segundo passou a ser a Chapecoense. Sabe-se lá por quê? Amor não tem razão. Primeiro, eu gostei da sonoridade, da palavra Chapecoense. Achei aquilo bonito. E depois eu fui assistir uns jogos e gostei dos meninos em campo. E em seguida vocês me deram essa camiseta linda aqui, ó. Olha que bonita. E aí o amor aumentou. E, sei lá, a Chapecoense existe há 43 anos, mas para mim ela existe há 2. E nesses 2 anos vocês me deram alegrias e muitos motivos de orgulho. Vocês são demais.
Legal esse carinho da Maitê, né? Pois é, então eu acho que como ela, muita gente talvez tenha descoberto mesmo a importância do time muito recentemente, por conta dessa trajetória deles ultimamente, né? Mas você vê que hoje realmente ficou todo mundo muito consternado. E o Michel, né? Teló também divulgou. E o Michel vídeo, Teló, né? ele na verdade ele fez uma música e ele dedicou essa música à Chapecoense, porque é uma música que fala de sonhos, né? De sonhos que, infelizmente, esses jovens jogadores não vão conseguir realizar. Então, a gente tem um trechinho, né? Também ficou muito emocionante. Vamos ver. Esses dias atrás, aqui no jardim de casa, eu e meu irmão, o Teófilo, a gente acabou fazendo uma música que tocou no nosso coração. E hoje de manhã, com esse acidente tão triste com a Chapecoense, com aquele time, com tantos sonhos, tantos planos, resolvi compartilhar essa canção com vocês. Sonhos, planos, o que seremos se viveremos o tempo que vem depois, caminhos, desejos, estradas, conquistas, no tempo que vem depois. Vivida como uma nuvem que passou no céu e quando viu já se foi. Olhares, amores, abraços e flores e quando viu já se foi. Belíssima homenagem do Michel Teló, hein? Que emocionante. E você vê que a letra fala exatamente sobre isso, né? Quer dizer, a vida vivida. Então, esses meninos da Chapecoense fizeram aí uma trajetória muito bonita e deixaram realmente todo mundo muito emocionado hoje. Então, consternado, né? Pois é, eu porque acho eram que muito jovens. Tudo que é muito inesperado, né? Ainda mais que eles estavam indo atrás desse sonho, atrás desse título. Tão pertinho do título, né? Pois é, e eu acho que isso repercutiu mesmo, pegou as pessoas. É aquele momento que fica... ninguém tem time nessa hora, né? Eu acho que está todo mundo aí muito abalado e achei muito bonita também essa homenagem do Michel Teló. E a letra tem muito a ver com o que aconteceu com esses meninos, né? Bacana, tomara que, de certa forma, conforte ali a família. Obrigada, Débora. Até amanhã a gente volta a se encontrar. Obrigada, gente. Até amanhã. Até amanhã, Débora. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes nesta cobertura especial da tragédia com a delegação da Chapecoense. Até já. 4h34 no horário de Brasília. Link Record News de volta. E estamos de volta nesta cobertura especial da tragédia que aconteceu com a delegação da Chapecoense. Eles que partiram daqui de São Paulo, de Guarulhos ontem, foram até a Bolívia e de lá seguiram para Medellín, na Colômbia. Infelizmente, o avião caiu, deixando então mais de 70 mortos. Apenas 6 pessoas sobreviveram, entre elas 3 jogadores, 2 tripulantes e 1 jornalista. Esse foi o número, então, o resultado, o saldo desse acidente, infelizmente, que aconteceu. Nós estamos nesta cobertura especial desde as 7 horas da manhã, falando sobre esse assunto e mostrando aqui toda a repercussão dessa tragédia. Muitas pessoas estão se manifestando por meio das redes sociais, por meio de notas, prestando, então, as últimas homenagens às famílias das vítimas. Inclusive, os telespectadores da Record News mandaram mensagens via WhatsApp, prestando homenagens, se solidarizando com o povo de Santa Catarina e também com a família, os familiares, enfim, o Brasil inteiro chocado com essa notícia de hoje. A gente vai ver aqui algumas participações agora na tela.
Começando pelo Mílcio, de Ipojuca, Pernambuco. Ele diz o seguinte: hoje não existe rivalidade, só existe dor e perda. Nordeste está junto com o Chapecó. É isso aí, Mílcio. Obrigada pela sua participação. O Marcos de Bagé, Rio Grande do Sul, diz: hoje somos apenas uma torcida pelos familiares e sobreviventes. Força, Chapé, força. Obrigada, Marcos. Mais uma chegando do Claudinei, de São Paulo, capital. Dia muito triste, não só para o futebol brasileiro, mas para o mundo do esporte. Força, Chapé. Obrigada, Claudinei. Valeu. A Cláudia, de Campeche, Santa Catarina, diz o seguinte: hoje todos os brasileiros são catarinenses e vamos torcer pela Chapecoense. Estamos todos unidos em oração pela vida dos que sobreviveram e por aqueles que se foram. Força, Chapé. Obrigada, Cláudia. Mais uma participação chegando agora da Nilva, de Cesário Lange, São Paulo. Que triste acordar com essa notícia. Pessoas com tantos sonhos, que Deus conforte todos os familiares. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Todo mundo acordou chocado com essa notícia, vendo se realmente era verdade, enfim. E aconteceu, mais de 70 mortos, entre eles os jogadores, também jornalistas, a comissão ali, os tripulantes da aeronave. A gente segue acompanhando toda a repercussão desse acidente. 2 caixas pretas já foram localizadas. Mais informações você vai ter ao longo da programação da Record News. Bem, e esta edição especial do Link Record News vai ficando por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Mais informações sobre essa tragédia envolvendo a Chapecoense a qualquer momento ou daqui a pouquinho no Hora News. Assista agora ao programa Elas Comandam. Continue com a gente. Até mais. Até mais.